Quer um café? Seja muito bem-vindo! Eu sou Mariana Guazelli e amo tomar um café com pessoas que têm uma boa história para contar. A minha convidada de hoje é psicóloga, venceu um câncer de mama e nesse período descobriu a constelação familiar. Hoje, ela trabalha nessa área. Eu a conheci fazendo uma sessão e fui transformada de uma forma tão profunda que eu não poderia deixar isso só para mim. Eu quero compartilhar com você também. O meu café hoje é com Rosângela Damin. Olá. Rosângela, quer um café? Eu aceito. Quero muito um café. Gente, a Rosângela me trouxe de presente essa caneca personalizada. Olha que coisa mais linda! Linda, né? Um M todo florido. Mal sabia ela que eu tinha separado essa camisa florida para a nossa conversa. Olha que sintonia. Harmonizou tudo, tá vendo? Tudo. Tchim-tchim no café. Tchim-tchim. Igor acabou de fazer um café fresquinho. Tá uma delícia. Me conta da sua xicrinha. Por que você escolheu ela? Essa xícara tem uma história. E uma história bem legal, né? É a minha parte, é a fase nova da minha vida. Essa xícara tá aqui, escrito fé, né? E como você falou, iniciou aí me apresentando a história que eu vivi, o câncer de mama que eu passei em 2013, com 42 anos de idade, fez eu aguçar a minha fé que já existia, né, dentro de mim, mas me fez colocar isso cada vez mais ativa, mais comigo, mais presente em mim. E essa xícara simboliza, né, a fé. Para eu ver todo dia isso, estar comigo todo dia isso, está dentro de mim a fé, não está fora. Mas é um simbolismo, né, que eu acho que ficou muito simpático, muito, muito bonito. Lindo, né? belíssimo. E eu tenho comigo isso no meu consultório. E tenho uma história de superação, de vitória, né? Eu quero que você compartilhe essa história. Você viveu um câncer de mama, você teve que fazer químio, perdeu o cabelo, tinha as crianças pequenas. Sim, na época eu tinha um cabelo enorme, né? E a gente tem essa vaidade com o cabelo. E é uma fase bastante difícil, e para mim foi uma fase muito difícil, porque meus filhos também eram muito pequenos ainda, né? Então, nessa fase, foi uma descoberta que não é boa, né? Não é gostosa, não é agradável. O chão da gente abre, a gente perde toda o nosso norte, a nossa direção, né? Foi um momento muito delicado. Passei por rádio, passei por químio, perdi meu cabelo e depois da notícia, quando a gente recebe que é um impacto que gera muito grande, né, na vida da gente, perder o cabelo para mim foi a pior coisa. Porque a nossa vaidade é o nosso cartão de visita, é o nosso abre portas, né? É o nosso cabelo. Sim. Então, para mim, isso teve um peso muito grande e foi uma fase muito difícil da minha vida. Mas foi uma fase que passou, né? A gente fala assim, quando eu conto a minha história, eu tenho muito orgulho de falar dessa história, porque eu sempre tive esse lado muito resiliente meu, né? De saber que eu vou vencer. Tudo para mim tem dia e hora para acabar. E isso para mim era muito claro. Quando eu fui passar essa notícia para os meus filhos, que eram muito pequenos ainda, e eu disse isso para os meus filhos, tem dia, mês e hora para acabar. E vai acabar. E acabou. Né? Fazem 10 anos, graças a Deus, tudo isso passou. Mas... E a constelação, como entrou nesse momento? Então, nesse momento... Você já era psicóloga, sempre gostou de terapias e conheceu a constelação familiar. Eu sempre fui adepta das terapias, né? Sempre gostei muito, sempre vivenciei muitas práticas, né? E na época eu fazia terapia com uma terapeuta que conhecia já a constelação. E eu não. E foi muito engraçado porque ela queria que primeiro eu lesse um livro, que eu fosse entender o que era a constelação, para que depois eu fosse viver o processo. E para mim, eu precisava viver aquilo logo. E eu falava para ela assim, não, eu vou. Depois eu leio o livro, mas deixa eu ir lá entender o que é isso, né? E fui. E tive uma experiência da primeira vez, foi a primeira constelação. A experiência foi maravilhosa. Foi uma constelação em grupo, e um grupo muito grande. E quando eu queria ser a primeira, né? Eu estava na ansiedade, na ânsia de que eu preciso colocar isso para fora. E eu fui quase a última. Eu fui assim... Deus tratando. Eu fui, acho que, a penúltima. E era um grupo muito grande, sabe? Rô, antes da gente dar continuidade, você que está nos assistindo pode estar se perguntando:
O que é constelação familiar? Conta pra gente. Constelação é quando você consegue olhar para a sua história, né? Olhar lá para trás, para a sua história, para a sua ancestralidade com respeito, mas olhando para você, né? É o olhar para dentro, é você se encontrar com a sua própria história através da sua ancestralidade, é um olhar sem julgamento, é um olhar sem crítica, é você olhar e começar a se compreender, a se entender, sem julgar, sem criticar. É um olhar de respeito. Constelar é um olhar de respeito para você e para toda a sua história. Que lindo, é saber qual é o seu lugar. Saber o seu lugar. E foi exatamente isso, foi o ganho que eu tive da minha constelação. Porque quando eu constelei pela primeira vez, eu não senti... Eu percebi, na verdade, que quando eu constelei o câncer, claro, né? Mas apareceram outras questões para eu poder colocar ali naquele dia. E eu coloquei e percebi, Mari, que muitas pessoas vivem muitas dores parecidas, né? Muito próximas as dores são. E as pessoas não tiveram coragem de colocar aquilo que eu coloquei. Mas muitas pessoas que ali estavam presentes vivenciaram isso também. Olha. E a hora que eu coloquei, levantou acho que umas 6 mulheres para falar também que tinham vivido aquilo. E elas já tinham constelado. E o constelador pediu para que dessa vez agora não daria mais, né? Seria a minha constelação. E isso foi uma coisa que, assim, eu amo grupo. Adoro o grupo, eu acho que o grupo enriquece, né? A gente aprende com a história do outro, Sim. com a dor do outro, e é muito válido. Eu gosto muito e participei muito de grupos de constelação. Mas por isso que também eu escolhi trabalhar com a constelação individual, porque eu percebi, né, através daquelas mulheres, o quanto as pessoas às vezes têm essa dificuldade ainda de se expor, de colocar alguma coisa diante de um grupo. Muitas pessoas não têm, mas muitas têm também. Então, por isso, também eu optei por fazer o meu trabalho individual. Porque quando eu estou constelando, é eu, você e o campo, né? Então, não tem as outras interferências. Então, eu acho que foi dessa forma que eu entendi que eu teria que ir para esse caminho da constelação individual. E foi muito bacana, porque hoje eu vejo e tenho muitos feedbacks de pessoas que falam para mim assim, eu falei coisas para você aqui que eu nunca falei para ninguém. E o quanto é rico a gente poder ouvir isso, né? A gente está ali acolhendo as pessoas na dor delas também, né? E as pessoas se sentindo seguras também de abrir a sua vida, a sua história, as suas dores e contar tudo isso para a gente, né? Que lindo e que dom você tem de poder tirar pessoas de lugares que muitas vezes as deixaram presas por anos. Sim. Abusos, traumas, ressentimentos, palavras que machucaram. Você retirar essa mulher daquele lugar e colocar ela num lugar de pertencimento, de quem ela é, e ver a pessoa voar, fluir, é lindo demais. A constelação familiar utiliza muitas ferramentas, mas uma delas são os bonequinhos. Você enviou uma foto para nós, que você tá com os bonecos, e eu gostaria que você explicasse para as pessoas. Quando eu comento que eu já fiz constelação familiar, as pessoas falam, o que são aqueles bonecos? E eu tento explicar, mas eu sei que você vai fazer isso com maestria. A gente vai colocar uma foto aqui que você tá com os bonequinhos de vidro embaixo, e gostaria que você contasse. O que são esses bonequinhos? Quem eles simbolizam? Eles são os representantes, né, de toda aquela história que o paciente chega e traz no consultório, né? Então, você vai chegar com uma história, eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei o que você está trazendo. E você está trazendo a sua dor, a sua história, que às vezes você também nem conhece tudo, né? Muitas vezes a gente não conhece mesmo tudo. E você traz. Então, através de tudo aquilo que você me trouxe, da tua história, eu tenho esse hábito no meu trabalho de fazer algumas anotações, né? E depois, quando eu vou com a pessoa para representar, eu coloco esses bonequinhos para representar ela, para representar quem vai entrar dentro daquele contexto do que ela me trouxe da história dela. E aí os bonequinhos representam. Então, são os elementos que a gente chama, né? São os representantes da nossa história. E aí entra a gente, entra pai, entra a mãe. Depende o que a pessoa traz, né? Depende o que é a história dela que ela está trazendo. Me lembrei agora, quando eu fiz constelação com você, o tema que eu constelei foi o meu pai. Na época, eu estava brigada com ele há uns 2 meses. Constelamos também trabalho. Pessoal, normalmente a gente escolhe um tema para constelar. Então, fui até o consultório da Rosângela
que é lindo, acolhedor, um incenso Gostoso. super gostosinho. E lembro que tomamos um café e falei que eu gostaria de tratar essas situações de trabalho, meu pai. E você me fez muitas perguntas, como eu me sentia, qual era o meu histórico, o que a minha família tinha trabalhado, qual era a minha relação com meu pai como criança, do meu pai com o pai dele, e assim foi. E nós, depois de batermos um papo, começamos a fazer esse movimento. Eu escolhi alguns bonequinhos, então um representou meu pai, outro representou a minha mãe. E eu me lembrei que um deles representou o meu tio. Eu tive um tio, irmão da minha mãe, que faleceu aos 18 anos. Ele foi me visitar no hospital quando eu nasci e bateram no carro e ele faleceu. E eu tinha problemas sérios com essa questão, me sentia muito, muito, muito culpada. E você pediu para que eu escolhesse um bonequinho que simbolizasse o meu tio, e que eu me despedisse e que entendesse que a culpa não foi minha, mas que aquilo aconteceu por uma razão. Sim. E coloquei ele em outro campo. E aquilo foi tão poderoso, tão poderoso. Muito, muito obrigada à representação do meu tio ali. E eu entender, me arrancou uma culpa que eu nunca soube lidar. Hoje eu sei olhar. E hoje, quando eu passo pelo lugar que ele morreu, que é aqui perto, eu imagino um campo de flores. E antigamente, eu ficava sem ar. Eu dirigia e sentia uma dor, uma culpa. Aquele lugar mexia demais comigo. Hoje eu vejo um campo de flores. E outra coisa que aconteceu foram os movimentos de palavras de afirmação para o meu pai. Eu estava sem falar com ele. E no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem assim: te amo. Nós estávamos sem se falar. Olha a força que tem. Né? A força daquilo, da palavra, do perdão, um movimento de amor que acontece nessa terapia intensa. É tão transformador que o meu desejo é gritar para você que está escutando. Faça uma constelação familiar, entenda o seu lugar na família, o seu lugar no universo. Honre o seu pai, a sua mãe, os seus avós, aqueles que vieram antes. Respeite sua família. Entenda o seu irmão mais velho. Ame o seu marido, os seus filhos. Essa ordem é necessária. É primordial. E eu gostaria que você falasse um pouco da ordem, do que se trata a constelação. As pessoas já entenderam que é uma terapia, tratar um tema específico para que haja cura. Sim. E pertencimento ao lugar. Sim. As leis da constelação são primordiais, né? É essencial que a gente respeite essas leis a partir do momento que a gente conhece as leis. E aí é que vem a mudança, né? Por quê? Porque você começa a compreender essas leis. Quando você fala assim, eu fui para o meu lugar. Né? E é exatamente isso. Quando a gente busca a constelação e a gente começa a entender os emaranhados, né? Aí você começa a ver você dentro da sua história ali, né? Através dos bonequinhos. Então, assim, aonde eu estou? Qual é o meu lugar? Eu também já vivi muita constelação. Eu também já vivenciei muitas coisas que vocês vivem hoje. E isso é muito importante também para a gente, né? Para nós, terapeutas, psicólogos, profissionais, que estamos lidando com cada um aí no dia a dia, porque a gente também está naquele lugar em alguns momentos. E o quanto isso é importante, né? Para a gente poder entender o que é quando o outro está ali, na dor dele também. Eu também já fui uma pessoa que já estive muito fora do meu lugar. Eu sou a filha mais nova de 14 irmãos. 17 eram, né? Mas vivos 14 irmãos. E aonde eu estava fora do meu lugar? Eu estava simplesmente no lugar do meu irmão mais velho. E eu vim descobrir isso também através de uma constelação. Então, o quanto a gente faz isso por amor, sem saber. Né? Mas a gente está fazendo porque a gente está doando, porque a gente está dando, a gente quer ajudar o pai, a gente quer ajudar a mãe, a gente quer ver a família da gente bem. Né? E a gente faz isso com muito amor. Só que olha só o peso que tudo isso traz. Sim. Né? Por quê? Porque você está fora do seu lugar, você está pulando a ordem. A constelação fala de 3 leis que são primordiais, que é o pertencimento, que todos aqueles que um dia existiram fazem parte do processo, do sistema, né?
e fala da hierarquia. Quem vem primeiro tem precedência daqueles que vêm depois. E como a gente pula essa ordem. Eu pulava essa ordem, você pulou essa ordem, né? E pular essa ordem, ela traz um emaranhado, que você comentou. Sim. E muitas vezes é inconsciente. Sim, muito inconsciente. Você me fez entender que eu estava no lugar errado em relação ao meu pai no trabalho. Uhum. Meu pai era o dono da loja e eu queria tanto fazer o negócio acontecer que eu falava, não, a gente é um time, nós somos uma dupla. Não. E você se colocando como grande, como ele. Exato, eu estava errada. Sim. Hoje eu consigo entender, graças à sua explicação. Eu tinha que enxergar o meu pai e eu. Ele é o dono, eu sou a funcionária. Ele é o pai, eu sou a filha. Eu não fazia por mal. Uhum. Na minha cabeça, não, eu estou dando tudo. Nós somos uma... Não. Sim. Não somos uma dupla. Cada um tem o seu lugar. Sim. E o quanto isso deve ser respeitado. E a força que tem quando a gente respeita essas leis e se coloca, né, no nosso lugar. A outra lei fala sobre o equilíbrio entre dar e receber, que também chega aí, né? O quanto eu estou dando demais para o outro, né? Porque essa lei é uma troca, é recíproco. Eu te dou e você me dá. Então, a gente equilibra. E quando a gente dá demais, o que a gente faz? A gente trava, né? E a gente perde esse equilíbrio. Então, o quanto é importante a gente entender essas 3 leis que falam muito pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Por quê? São leis como se fossem leis de trânsito, né? Se a gente não respeitar a lei de trânsito, a gente bate o carro, porque eu acho que a vez é minha, você acha também que é sua, o sinal vermelho não me diz nada. Então, as leis sistêmicas funcionam também dessa forma, né? Quando a gente começa a compreender, é onde a gente começa a viver as mudanças da constelação, né? Que às vezes as pessoas falam assim, às vezes as pessoas chegam no consultório, tipo, você leva um tema, um assunto, e a pessoa vem com aquilo, e é como se eu tivesse que dar a resposta, né? Quantas constelações eu já fiz e falei, olha, para lá, vamos parar, vamos entender, vamos explicar direitinho. Não funciona assim. Né? A gente não é uma mágica, eu não faço uma mágica, né? Porque tem pessoas que confundem a constelação. Pessoas confundem a constelação com algo espiritual, algo esotérico. Não também. É isso. Não tem nada disso, não tem nenhum cunho religioso, nada com religião, com nada. A questão quando eu vou para uma constelação, eu tenho que entender que eu tenho a minha parte da responsabilidade daquilo tudo, né? Muitas vezes a pessoa vai para a constelação porque ela está com um problema com o pai, com a mãe, com quem quer que seja, então ela vai para a constelação levando o outro. E a constelação nós levamos a nós mesmos. Eu que tenho que olhar e assumir a minha parte. Qual é a minha responsabilidade dentro de tudo isso, né? E aí as pessoas às vezes falam assim, no seu caso, quando você fez a constelação e compreendeu, meu pai mudou. Seu pai mudou? Ou você compreendeu? Eu compreendo. Então, isso é o rico. Esse é o ganho da constelação. Quando você compreende. E isso foi uma coisa, Mari, que eu aprendi muito também. Porque quando eu vivenciei depois uma outra constelação, eu cheguei e eu não tive nenhuma explicação. Simplesmente a pessoa começou a constelar e eu não compreendi ainda. E isso é uma coisa que, para mim, foi muito importante eu vivenciar. Por quê? Porque eu não consigo fazer dessa forma. Eu levo um tempinho um pouco maior na constelação, porque para mim é muito importante eu saber, eu conseguir explicar para a pessoa e saber que ela está compreendendo. Porque muitas vezes, enquanto eu estou ali explicando um pouco para ela do trabalho, ela se emociona. Ela já entendeu, a ficha dela já caiu. Quando eu peço para que ela fale, ela fala assim, eu já entendi. Olha, isso, isso e isso. Então, assim, através de uma explicação, porque o que é a constelação? É uma conversa também. Quando a gente coloca os bonecos, a gente simplesmente está ali mostrando para ela o que já foi... ela já vivenciou, ela já compreendeu na conversa. Conversar é constelar. Mas quando a gente vem com os bonequinhos, a pessoa olha para aquilo, para a história dela. E aí, muitas vezes, vem muito mais emoção, né? E vem muito mais compreensão. E, às vezes, a pessoa fica assim... mas o que eu vou falar? Mas eu não sei. Eu não sei do meu pai, eu não sei da minha mãe. Não precisa saber tudo. A gente não sabe tudo, realmente, né? Mas se forma uma egrégora, né? E essa egrégora traz... Na hora vem uma lembrança que você fala assim, nossa, mas eu nem não pensava nisso, não lembrei disso. Como que isso veio a parar aqui agora? Né? Porque vem essa memória, por quê? Porque você está dentro desse campo.
de energia, né? E é o campo que faz tudo isso abrir. É o campo que se abre. Para quê? Para que aquilo seja visto, honrado, solucionado, né? Então, essas são as curas da constelação. Eu acredito que a cura é essa compreensão, né? E as pessoas têm muito essa coisa também. O que eu faço depois? Porque as pessoas querem, muitas vezes, as pessoas buscam a constelação porque elas querem uma resposta. Faço, não faço, certo ou errado? Também não funciona assim. A constelação não é isso, né? Ela vai mostrar para você, você dentro da sua história. Você tendo essa compreensão e fazendo o seu movimento pós-constelação, porque existe um movimento pós-constelação, né? Não é a mágica do constelador, né? Qual é a sua parte dentro da sua responsabilidade, do seu processo que você trouxe? Né? Então, o que você vai fazer da sua mudança depois que você sai daqui? Né? As pessoas precisam ter mais essa maturidade de compreender. Porque quando você faz essa mudança comportamental, tudo flui. E isso é constelação, isso é terapia, isso é tudo na vida da gente. Existe a nossa parte, a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com aquilo que a gente está fazendo, né? É a mesma coisa você ir numa nutricionista. Você vai lá fazer o quê? Eu vou porque eu ganhei peso e eu quero perder peso. O que a nutricionista vai te fazer? Ela vai balancear seus alimentos, vai colocar um cardápio para você e você vai sair dali para fazer todo aquele movimento, concorda? Você não sai de lá magra, linda e bronzeada. A mesma coisa é terapia, a mesma coisa é constelação, né? Você vai ali, você vai entrar naquele movimento, você vai entender, compreender e depois você vai fazer a sua parte também. Porque tem a sua parte a ser feita para que todas as mudanças venham. Né? Olha só, você fez a sua constelação faz quanto tempo? Eu não lembro mais, Mari. Mais de um ano, né? Faz uns 2 anos. Tudo isso já? Faz uns 2 anos. E olha só, o quanto isso foi rico para você e o quanto eu falo que você usa essa constelação ainda. Até hoje! E é exatamente isso, né? A constelação é isso, é você ir lá, compreender, entender, fazer seu movimento e ir trabalhando. Ela vai reverberando, ela vai acontecendo no seu sistema, na sua vida, né? É perfeito, é isso. E quando as pessoas têm muita ansiedade, né? Elas querem uma resposta, elas querem que a gente resolva para elas. Às vezes a constelação não funciona, porque ela não compreende. Quais são os temas mais recorrentes na constelação? Você atende muitos pacientes. O que mais te pedem como tema da constelação? Relacionamento. Relacionamento. São muitos, né? São diversos, mas relacionamento é muito. O que as pessoas querem? Esquecer a pessoa? Elas querem um relacionamento de verdade, né? Elas querem um relacionamento que dê certo. Elas querem um relacionamento que fique, né? E não fique aquele eu estou, mas daqui a pouco eu não estou, essa pessoa não me respeitou, essa pessoa não me entendeu. E é muito importante quando elas conseguem compreender que esse olhar vem através da repetição que tem dentro do sistema delas. Porque até então, as pessoas às vezes chegam na constelação também. Claro que você vai levar você e a sua história, só que você vai ver dentro do seu padrão o que tem nas repetições, né, das outras gerações. E essa compreensão, quando elas têm, é muito bacana. Porque às vezes a pessoa vem muito com esse olhar julgador sobre o pai, pelo que fez com a mãe. E aí ela vai lá e repete aquela história. Mas julgando aquele pai, criticando aquele pai, excomungando aquele pai, né? E o bacana é quando você consegue mostrar para a pessoa que aquele pai também um dia veio criança, que aquele pai também um dia sofreu muitas dores, que aquele pai também está ali repetindo um padrão do sistema dele lá atrás. Né? Que aquele pai também não está ali, ele não fez tudo aquilo porque ele é uma pessoa do mal. Né? Claro que existem N histórias por aí, né? Existem histórias muito realmente pesadas, muito difíceis mesmo de compreender. Mas quando a pessoa tem essa compreensão, né, de que esse pai um dia foi criança, ele não veio adulto. Mas é que a gente, quando nasce e a gente começa a entender quem é o nosso pai e nossa mãe, a gente já vê eles adultos. Então a gente esquece que os pais da gente foram crianças também e sofreram dores também. E aí você imagina, hoje a gente está em 2023, agora você imagina há 70, 80 anos atrás, como foram esses pais? O que eles tinham? Que recursos esses pais tinham? Eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles deram o melhor que eles podiam. Então, assim, o quanto a gente precisa ser grato a tudo isso, até o dom da vida. O pai te deu o dom da vida. A mãe gerou a tua vida. Então,
Eles deram o que eles puderam te dar. O restante é com a gente, né? É a mesma coisa você ir buscar a constelação. Eu vou lá com você mostrar, trazer para você esse conhecimento. O restante é com você. Então, assim, aonde que está a nossa maturidade, né? Como adultos, para assumir a nossa parte e sair do vitimismo, desse lado infantil nosso de ficar cobrando como se os nossos pais devessem algo para a gente. Eles não devem. Eles deram tudo. Eles deram a vida. E isso é o suficiente para a gente ser grato. Então, essa gratidão transforma. Essa gratidão é o amor. Esse amor é o amor que cura, né? Então, a cura vem através desse novo olhar, né? De compreender, de se comprometer com a minha parte. E aí tirar esse olhar dos nossos pais, né? E de qualquer pessoa que seja. Que lindo, que profundo. Toda a conversa e todo café com você é muito enriquecedor. Obrigada, amada. Uma das coisas que você me ensinou sobre relacionamento foi sobre equilíbrio entre dar e receber. Se eu dou demais, o outro se sente em dívida. Sim, e vai embora. Perfeito. Nunca mais esqueci. E nunca mais permiti que isso acontecesse na minha vida. Que lindo, muito Obrigada bem. por esse ensinamento. Foi muito, muito valioso. Eu fico feliz. Outros temas como abuso sexual, insegurança, constantes perdas de trabalho, doenças. Sim. Podem ser abordados na constelação. Sim. Na verdade, qualquer tema pode ser abordado, né? Qualquer tema que te incomode, que seja um desconforto para você, uma repetição na sua família, você pode ir olhar dentro de uma constelação. Lindo. E para esse ano, quais são os planos? Trabalhar muito e acolher cada um que chegar até mim, né? E eu torço para que venham muitos, porque a gente sabe que a gente está vivendo um mundo hoje que está tão delicado, né? O emocional de todo mundo depois de uma pandemia, né? Como tem pessoas sofrendo, né? Como tem gente sofrendo aí com histórias caladas, com segredos, com verdades, com coisas veladas dentro de si, né? E às vezes estão dentro de casa, não tem segurança, confiança em quem eu vou, para quem eu vou falar. O que eu vou falar, como eu vou falar, né? Às vezes a pessoa tem muito receio de que o que eu vou levar para terapia, o que eu vou levar numa constelação. Traga aquilo que te incomoda, né? Traga aquilo que não te deixa mais dormir, que não te deixa mais respirar tranquilamente. O que te paralisa. Exatamente. O que trava você hoje, o que te incomoda, o que te tira teu sono hoje. Traz isso para a constelação, traz isso para a terapia. Rô, gostaria que você deixasse para os seguidores o seu contato nas redes sociais. Pessoal que quer sair desse lugar que está parado, travado e entrar numa vida fluida, reconhecendo o seu lugar de pertencimento. Pode agendar com você uma constelação? Claro. O meu Instagram é Rosângela... Vai colocar aqui? Vai. É rosangeladamin.constelação_. Perfeito. Pessoal, entre em contato com a Rosângela pelo Instagram, marque uma consulta e seja extremamente abençoado. Nada como olhar para nós mesmos, o autoconhecimento salva e entender as nossas responsabilidades, não as do outro, as nossas, para que a gente tenha uma vida fluida. Constelação é isso, né? Constelação é uma bênção, né? É um movimento muito sagrado. É um movimento de um olhar de muito respeito. E é isso que a gente precisa ter, em primeiro lugar, com a gente, né? E depois olhar para toda a nossa história, né? O nosso sistema, com todo esse amor e respeito. Com certeza. Muito obrigada por ter topado pelo convite. Esse Amei. café. Amei. Que venham muitos e muitos e muitos outros. Vão vir. Virão. E você que está nos assistindo, muito obrigada por ter nos acompanhado até agora. Curta esse vídeo, compartilhe e curta agora um cafezinho e entre em contato com a Rosângela. Aproveite, a siga nas redes sociais e aprenda muito, porque os posts dela são enriquecedores. Obrigada. Um beijo e até o próximo. Quer um café?